Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um Quinta de Tecnologias. Para quem não me conhece, eu sou a Cássia, sou do marketing, trabalho... Oi, acho que tem alguém com o microfone aberto. Só vou pedir para fechar e depois a gente volta, abre os microfones. O Quintas, então, para quem não conhece, quem está chegando agora, é um projeto da TD Syncs que começou com a equipe de engenharia, RH e o apoio do marketing para reunir toda segunda quinta de cada mês nossos colaboradores, entusiastas, amantes do mundo digital para uma conversa interativa. Eu vou deixar aqui no chat uma pesquisa que eu sempre peço para quem participa preencher. Com o feedback desse questionário, a gente vai poder propor conteúdos que sejam relevantes para vocês, melhorias. Então, a gente pede, de fato, que vocês participem. O Quintas é isso, é colaboração, é um evento que leva conhecimento para toda a empresa. Quero também aproveitar hoje, na última vez, na verdade, já tinha falado de um projeto especial que nós temos aqui na TD Synix. É o Terça nas Nuvens. Quem acompanha nossas redes sociais deve ter percebido que a gente tem feito muita divulgação desse projeto. Ele é um programa de capacitação gratuita para profissionais, entusiastas, interessados no mundo de cloud, que, em parceria com grandes fabricantes do mercado de TI, oferece conteúdo atualizado e interativo com sessões online para o mercado. Só pedindo também um reforço para que quem estiver participando aqui puder nos ajudar a levar esse evento para o mercado, divulgando, compartilhando nossos posts para suas redes. A gente quer ganhar alcance, a gente quer ganhar cada vez mais público e audiência para que a gente possa se consolidar como uma empresa que leva conteúdo relevante e importante até para todos os profissionais e todos aqueles que gostam de tecnologia. Os próximos eventos vão ser a AWS, que na terça-feira que vem, IBM em novembro e Splunk. Eu vou deixar também uma LP aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais o projeto e também para poder fazer a inscrição. Convido vocês também para participarem. Aí agora, para falar de fato do nosso tema, a gente vai falar de um tema que hoje influencia e vai influenciar o nosso dia a dia, que é 5G e Wi-Fi 6. Ambas as atualizações de rede sem fio vão trazer melhorias na conexão. E aqui a gente vai debater sobre diferenças, semelhanças desses dois tipos de conexões e suas aplicações. Só para como um exemplo prático, né, do 5G e de sua melhoria, se a gente fosse fazer um download hoje de um filme de alta definição em 4G, a gente demoraria 35 minutos. E com 5G, a gente demoraria apenas 20. Então, uma melhoria de navegação na web, para baixar e assistir vídeos, jogos para quem gosta, né, de game, de realidade virtual, passando por telemedicina e indústria. E na verdade, o que a gente vai trazer aqui? Que esses dois tipos de conexão, a gente vai ter um grande salto de desempenho, conectividade, permitindo, sim, novas experiências para o usuário. E só para falar de números, segundo o IDC, um estudo de 2021, conexões 5G em todo o mundo, tanto para assinantes móveis quanto para conexões IoT, crescerão 706,7 milhões em 2021 para 4,5 bilhões em 2025, com uma taxa média anual de 93,3 nos próximos 5 anos. Segundo o IDC ainda, o maior impacto na utilização do 5G acontecerá no segmento corporativo, que hoje a gente conhece como indústria 4.0, e vai ter um potencial que eles vão chamar até de nova revolução industrial. No Brasil, segundo um estudo do IDC, no final de 2021, a estimativa de gastos acumulados com infraestruturas de rede 5G está na ordem de
2,5 bilhões até 2024. Somando os valores de investimento para a viabilização dos casos de uso, o esperado é que o 5G proporcionará, nos segmentos de B2B, aproximadamente 23 bilhões até 2024, com grande destaque para a IoT. Aí, para falar, então, sobre o assunto, a gente tem aqui hoje, apresentando o Renato Magalhães, que é Pre-Sales Engineer, da TD Synnex, e como convidados a gente tem aqui o Arthur Fernandes, Danilo Cardoso e Robson Silva, Pre-Sales Engineer, junto com o Vitor Ramos, que é da área de CloudSolve, que é Senior Project Manager. Meninos, obrigada pela presença de vocês, e agora é com vocês agora. Legal. Bom dia a todos. Obrigado aí, Cássia, pelo início. Bastante rico em detalhes, bastante estatística, muito bom. Bom, eu sou o Renato Magalhães, como a Cássia falou, Pre-Sales Engineer aqui da TD Synnex. Gostaria de agradecer a presença de vocês para mais um Quintas, onde a gente vai falar de dois assuntos que estão extremamente presentes nas nossas vidas cotidianas, né? E que, claro, tem bastante impacto no cenário corporativo, que é o 5G e o Wi-Fi, certo? Eu gostaria de começar, né, o tema, né, já aguçando a curiosidade de vocês com duas perguntas, tá? E a Cássia vai colocar aqui no chat para que vocês interajam na forma de poll. A primeira delas é: será que o 5G vai tirar o Wi-Fi de cena? Certo? Essa é a primeira pergunta que a gente gostaria bastante que vocês participassem. A segunda delas, pessoal, é qual que você acha que é mais seguro, né? O Wi-Fi ou o 5G, tá certo? Então, essas duas perguntas, a gente gostaria que vocês participassem. Claro, em algum momento aqui da nossa apresentação dos temas, a gente vai discutir essas respostas, tá legal? Bom, então, começando primeiramente com o 5G. O 5G, pessoal, para quem abordando de forma introdutória, o 5G que a gente vai falar aqui é a quinta geração, tá, da telefonia celular de banda larga, tá legal? Telefonia móvel de banda larga. Deixa eu só pegar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Bom, então, acredito que todos estejam me vendo minha tela, né? O 5G ele vem para dar continuidade justamente na telefonia celular, tá legal? Que começou ali em meados de 1979, tá? Com 1G, a gente vê aqui na tela, onde basicamente nós tínhamos aqueles telefones móveis gigantes, né? E com a possibilidade somente de ter voz, tá legal? A evolução disso foi sucedida aí pelo 2G, onde a grande marca é a gente ter a possibilidade de trocar não só voz, mas também mensagens, tá certo? E aí o 3G talvez que tenha sido um marco histórico, que realmente é onde entram os smartphones, né? Quem é que não lembra ali, de repente, do primeiro iPhone, ou até mesmo dos Blackberries, que deram início a essa era, onde a gente já conseguia não só trocar mensagens e conversação, né, através de voz, mas onde a gente passa a ter texto instantâneo, acesso à internet, né, e também a possibilidade de assistir vídeos através do telefone. Tá? Essa era, talvez, provavelmente tenha sido um grande marco na história da telefonia mobile. Tá legal? E aí, a era vigente, aí, caso você não esteja tido presente na Terra nos últimos 10 anos, essa é a geração vigente da telefonia celular, onde a gente, poderia dizer que a grande marca são os aplicativos, né? Dá para dizer que o 4G foi onde realmente os aplicativos se disseminaram, né? E além do conteúdo que a gente já poderia ter desde o 3G, a gente tem a possibilidade de fazer tudo isso com mais qualidade, né? Inclusive transmitindo vídeos 4K, é a era também do streaming, tá certo? E aí, após o 4G, a gente entra na era atual, que é a era do 5G. Tá?
com a promessa de incrementar o bom trabalho do 4G, porém, tentando endereçar grandes demandas que a gente tem no mercado hoje. Quais são essas demandas, né? Dar vazão para grande quantidade de dispositivos que a gente tende a ter conectados, né? E aí eu estou falando basicamente de internet das coisas, né? A IoT, que a Cássia bem falou aí no início, tá certo? E também trazer, junto com isso, mais banda e endereçar também cenários de grande densidade de pessoas, né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui, mas tanto o 5G como o Wi-Fi, né, são tecnologias onde nós disputamos a banda, né? Então, à medida que nós temos mais dispositivos conectados, a banda ela vai se tornando mais escassa. Então, é extremamente importante que uma coisa esteja do lado da outra, né? Ao endereçar grandes densidades de dispositivos, a gente precisa de bastante banda. Tá legal? Uma coisa que eu gostaria de mencionar para vocês é que o órgão responsável por padronizar, tá, as redes móveis é um órgão chamado 3GPP. Tá? Historicamente, desde o 2G, na verdade, são eles que ditam como que uma rede de nova geração deve funcionar. Tá? Muitas vezes não se fala, é bastante comum a gente ouvir falar numa outra organização chamada GSMA, que também tem um papel bastante importante, porém um pouco diferente nas tecnologias móveis, que é o papel de ditar quais são as boas práticas na implementação dessas redes, né? Mas, digamos que em termos de engenharia, quem diz como a rede vai funcionar é o 3GPP. Tá legal? Bom, a gente não está aqui para falar só de Wi-Fi, né? Então eu gostaria de, nesse momento, chamar o Arthur e o Robson para a gente falar um pouco também sobre o histórico do Wi-Fi. É com vocês, pessoal. Valeu, Mag. Vou compartilhar aqui minha parte aqui. Vocês me avisam se estiverem vendo? Tá aparecendo. Beleza. Então, pessoal, trouxe aqui a parte da evolução do Wi-Fi, né? De como que ele veio nessa mesma pegada, igual o Renato acabou de falar para vocês, né? Então, a gente tem a parte do Wi-Fi surgindo, né? Na parte de 1999, né? Aonde a ideia, né? Era conectar esses dispositivos que estavam surgindo, os laptops e tudo, né? E a ideia que o Wi-Fi ele iria ter essa capacidade, né, era para ambientes pequenos, né? Então, cada vez que foram surgindo, foram esses ambientes para suportar ambientes pequenos, porque a quantidade de dispositivos, né, de laptops, notebooks, eram poucas, né, e não demandavam de tanta conexão, né? Então, a gente não tinha a parte de vídeos rodando na internet, era apenas um acesso à internet, a páginas de internet normal, né? Com aquela internet de escada, que todo mundo lembra muito bem, né? E falando um pouco também da parte de banda, né? Então, o Renato falou da competição das bandas, né? Então, a gente tem o começo da banda para o Wi-Fi a 2.4 GB, né? Onde a gente tem um grande alcance, mas hoje em dia ela é muito concorrida, né, e muito poluída, né? Então tem muita interferência hoje nessa banda. E com o passar do tempo a gente teve a evolução das tecnologias do Wi-Fi, né, dos padrões, indo do 1 para o 2 em 2003, né, aumentando a parte de throughput, o que poderia ser trafegado nessa rede, né, com esse Wi-Fi 2, depois 2004 Wi-Fi 3, então a gente abrindo a possibilidade para novos dispositivos se conectando ao Wi-Fi, né, desde coletores, indo para 2009, a gente já começou a ter aquele boom de dispositivos móveis, né, então impressoras se conectando ao Wi-Fi, câmeras, celulares, né, então conforme foi havendo a necessidade de mais dispositivos conectados, houve-se também a necessidade de criar novas tecnologias, evoluir a parte da conexão de Wi-Fi, né, entregando mais banda, né, mais capacidade de trafegar informações, porque foi mudando o meio de como nos comunicamos, o meio de como que a gente acessa as informações, né, então não só lendo, mas começou a ter muita parte de streaming também, e haver a necessidade de cada vez mais essa evolução para novos modelos, né, indo para o AC, que é o
o Wi-Fi 5, que boa parte, acredito que já ouviu falar de Wi-Fi 5, boa parte dos produtos hoje, dos produtos legados que os clientes têm é o Wi-Fi 5, então os projetinhos que vocês pedem, os dispositivos que vocês às vezes fazem as cotações já é em Wi-Fi 6, que é o AX, que veio para ajudar a dar conta dessa alta demanda, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais só celular, notebook, hoje agora televisão, câmera, sensores, sensor de temperatura, hoje tudo está conectado, né? E demandando uma alta concentração, né? Uma alta um alto throughput, né? Uma alta demanda do que esse access point, né, pode suportar. Né? Então, em 2019 saiu a parte do AX, né? Então, pode ver que na parte verde em cima a gente tem cada vez mais uma evolução do que ele pode estar entregando de throughput, de mais funcionalidades, que não cabe aqui entrar em termo muito técnico, mas o grande ponto, né, a grande cereja do bolo aqui, até o Robson pode também nos ajudar a pontuar, é o Wi-Fi 6E, né, que é a grande revolução hoje. É a grande aposta, né? Exato. Posso dizer, é a melhoria do Wi-Fi 6, né? Conforme o Wi-Fi 6 foi a melhoria do Wi-Fi 5, o Wi-Fi 6E agora é a grande aposta da melhoria do Wi-Fi 6, que ainda compartilha ali o mesmo espectro com o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 6. Então, o Wi-Fi 6E ele vai estar ali numa gama de canal que é só dele. Então ele vai ter ele vai ter um alcance melhor e uma qualidade melhor, vamos se dizer. Então, e sem contar que ele tem ali uma largura de banda maior também. Então, você pode, com Wi-Fi 6E, ter uma melhoria enorme dentro da sua rede. Uma das melhorias, uma das coisas que as fabricantes, todo mundo está apostando, é em fazer dispositivos com Wi-Fi 6E para melhorar a qualidade do usuário. Então, uma curiosidade rapidinho, Robson. Assim, pessoal, o que vocês vão ver de imediato em uma rede que tem Wi-Fi 6E, tá? Todo mundo, geralmente, algumas redes, né? A gente, de repente, chega no escritório e vê lá uma rede que está escrita 2.4 e tem outra rede que está escrito 5.0, né? Até o Wi-Fi 6, nada disso mudou. Mas agora, com o Wi-Fi 6E, vai ser possível, e aí eu não vou entrar no mérito de discutir o design, se está certo ou não, mas vai ser possível que você chegue no escritório e, ao invés dessas duas, tenha uma terceira, agora colocando lá a rede 6.0, né? Como o Robson mencionou aí, porque essa rede vai trabalhar num espectro de frequência totalmente diferente. exatamente. Então, ela vai trabalhar num espectro totalmente diferente e, com isso, ela vai ter uma qualidade melhor para o usuário e você vai ter menos interferência, que foi igual o Arthur comentou. Igual a gente considera que o Wi-Fi 4 em 2009 foi a grande virada de chave, quando começou a conectar impressora, coletor, demais dispositivos, mais coisas começou a se conectar na rede. Porém, com isso, mais interferência também. Concorda comigo que o 2.4 e o 5 GHz está vindo já há um tempo? Então, com isso, a interferência também vem aumentando. Conforme a gente foi aumentando ali, utilizando mais ali aqueles canais, maior foi a interferência que você conseguiu gerar dentro deles. Então, o Wi-Fi 6E seria o diferencial ali que você consegue se livrar da interferência que você já está tendo já há alguns anos, pegando toda ali a parte do Wi-Fi 6, tá, do Wi-Fi 5. Então, o espectro ali do Wi-Fi 6 vamos dizer que seria ali um espectro limpo, que você não sofreria tanto interferência das demais redes. E redes. maior, né? É um espectro maior também. Exatamente. Como a Posso fazer gente uma perguntinha começou... aí? Opa, à vontade. Quando você fala nisso, obviamente você está botando 6E, que é um cara que vai ter mais banda, mais throughput, acredito eu que você vai ter alcance, que duas coisas tem que melhorar, né? Que você não tinha no 5G e você no 5 GHz, lá no 2 GHz, um você tinha alcance e o outro você tinha mais throughput para suportar. Então você fica até dentro de casa, a maioria dessas operadoras aí tipo Claro, Oi, Net, você tem lá esses APIs lá dentro, você tem essas limitações, né? Ou você usa um ou outro. E você tem aparelhos antigos que só se conectam no 2.4 e outros computadores mais novos que conectam no 5G. Vamos falar assim, esses caras aí agora, em relação ao 6L, não vão. A tendência é que o pessoal tenha que mudar tudo isso, como você vai
você vai ter uma rede numa empresa toda poluída, porque você vai ter muitos equipamentos que só vão se conectar lá no 2.4, outros no 5, você vai ter o 6 aí, que você vai ter uma nova. A tendência é que mudem celulares, mudem computadores, mudem isso para se conectar no 6E, no IAX, né? O protocolo disso aí. Aí você vai ter o quê? Você vai ter que trocar um parque todo, pensando em celular, pensando em notebook, pensando nesses dispositivos. Os mais novos devem vir já com 6E, né? Alguns mas Correto. e o que a gente tem aí, esse legado todo, vai ter que mudar? Exatamente, E Jerônimo. alcance, né? A questão do Desculpa, e 6E, também qual é o alcance desses caras? Desculpa, isso aí também acho que é importante. O alcance dentro de uma empresa, né? Ou dentro de qualquer área, quando você tem uma P desse aí, tem que ser um alcance legal também, né? Senão você vai ter que ficar botando vários e vários e Exato. vários. Assim, a linha de raciocínio sua não está errada. É isso, a gente vai ter que ter mais dispositivos, porque assim, hoje o 6E, a gente não tem tanto dispositivo que lê essa frequência. Então, ainda não tem tanta poluição, essas coisas. Então, hoje a gente tem mais dispositivo que tem mais Wi-Fi 6, porém o Wi-Fi 6 compartilha ainda com Wi-Fi 5, então o mesmo espectro ali, então ali tem aquela poluição ainda. Então, para você ter uma rede mais limpa, mais rápida, com maior alcance, igual você disse mesmo, a gente tem que ter sim dispositivos, notebook, celular, com Wi-Fi 6E para poder ter uma conexão melhor. É nisso que as grandes fabricantes estão trabalhando. Já focar no Wi-Fi 6E, porque eles querem que o usuário tenha ali um acesso melhor, então tenha uma experiência melhor com o Wi-Fi. Porque não adianta nada a gente colocar, vamos supor, na empresa toda o Wi-Fi 6E se a gente não tem nenhum dispositivo que lê. Vai ter que mudar tudo, né? Então, vai ter que trocar Ex- notebook, vai ter que trocar celular, Exatamente. vai ter que fazer. Muita gente vai ganhar dinheiro com isso de novo. Beleza, só para entender esse cenário aí. Valeu. exatamente. E questão de alcance também, Jerônimo, ao alcance do 6E, ele é parecido com o do 5 GB, tá? Então, do 6E, o Wi-Fi, a frequência 6 GB, ela é similar à dos 5 GB. A questão muda pouco, alguns metros a mais, um alcance um pouco superior, mas não tanto, não? Então, é bem similar a questão de abrangência de sinal e tudo. Então, ela segue a mesma ideia do Wi-Fi 6, né, com a X, nessa frequência de 5 GB, no 6E, que a frequência de 6, ela segue a mesma ideia, o alcance dela é bem parecido. Aí é só Legal. uma suposição, deve ser limitação de tecnologia para ter mais banda, né? Eu acho. Na verdade, Jerônimo, é o seguinte, para a gente não entrar no detalhe, a gente pode assumir que uma frequência maior, ela geralmente significa uma distância maior. Desculpa, uma distância menor. Tá? Menor. Exato. Isso. E aí, para compensar isso no 6G, existem alguns artifícios, no 6 GHz, aliás, existem alguns artifícios para trabalhar com potência do sinal, para fazer chegar mais longe, mas a gente pode assumir, no geral, que uma frequência maior significa uma distância menor. Beleza? Agora, Valeu, obrigado pegando, aí. posso fazer uma Boa. pergunta rapidinho? Claro. Pegando o gancho aí do Jerônimo, esses dispositivos de 6G, eles vão fazer fallback para 5, para banda N, banda G, etc., ou não? Sim, sim. Então, não necessariamente você precisa trocar o parque inteiro de Exatamente. dispositivos que Assim, estão as conectados à outras rede. são complementares, né? Passa a ser uma Isso. rede complementar, mas que vai continuar compatível com a infraestrutura. A gente espera, claro, que a mudança ela seja gradual, né? Nunca é, digamos, um tiro só. Mas, pessoal, a gente não começou, obviamente, falando do histórico à toa, né? Esse início, falar sobre 5G e também sobre o Wi-Fi, até o Wi-Fi 6E, já mostra para a gente que essas duas tecnologias elas têm caminhos totalmente distintos desde o princípio, tá? E aí, considerando isso, gostaria de trazer aqui para a mesa justamente uma questão para a nossa interação, que é se existe muita confusão no âmbito popular entre essas duas tecnologias, ou seja, se já está bem consolidado as diferenças entre elas, o que a gente pode dizer que elas têm de diferenças, o que elas têm de semelhanças, né? Como a gente já mostrou aqui, o início delas já é diferente, né? O que vocês conseguem, o que vocês têm de opinião a respeito disso daí? Eu estou falando tanto aqui para os nossos engenheiros quanto para vocês aí do chat, galera. Não, legal. Bom, eu vejo que, assim, né, de ponto de vista geral, são soluções, né, que
não deveria, eu não sei, né? Aí é o meu ponto de vista, né? Olhando Aham. visto em Essa é a engenharia, ideia, essa é a ideia nesse momento. não traz muita confusão, porque são soluções de arquiteturas, né? E são ofertas de serviço e arquiteturas diferentes, né? A forma que elas são alocadas e entregues, né? Aos usuários, né? Que precisam da conexão. Eu diria assim que por exemplo, o 5G e o Wi-Fi, o que eles têm de semelhança principal é que ambos são redes sem fio, né? Mas se a gente for falar realmente da arquitetura de cada um, a gente vai ver que eles têm, na verdade, bastante diferenças, né? A gente fala aí do 5G, quando a gente está falando do 5G ou de rede móvel, a gente está falando de rede de longo alcance, né? Enquanto no Wi-Fi a gente está falando de uma rede que a gente tem uma cobertura limitada. Acho que isso também leva a duas diferenças entre elas, que são justamente as frequências em que elas trabalham. Em que sentido? Por exemplo, quando a gente fala de rede móvel, isso vira notícia no jornal, a gente fala bastante do leilão das operadoras, do leilão das frequências, né? Isso diz para nós o seguinte, as frequências trabalhadas na rede móvel, inclui o 5G, elas são frequências que são licenciadas, galera. Ou seja, eu preciso de permissão do governo para conseguir trabalhar, né? De onde vem essa necessidade? Basicamente de tornar esse serviço funcional. Porque outra coisa que a gente precisa saber sobre frequências é o seguinte: dispositivos que trabalham em frequências semelhantes, próximas, eles tendem a atrapalhar um ao outro. Não, isso acontece também no Wi-Fi, não à toa a gente está sempre ali procurando trabalhar num canal diferente do vizinho e tudo mais, são questões de design. Tá? Mas numa escala geográfica grande, como a do 5G, se torna muito importante a regulação. Então, a gente precisa definir quem vai trabalhar em qual frequência, né? E também a região geográfica que você vai trabalhar. Essa é uma distinção importante. Não sei se alguém quer comentar como é no Wi-Fi, né? Eu quero comentar. Diga. Eu tenho até um mapinha aqui do Wi-Fi 6E, que cada país tem um meio de trabalhar diferente aqui, Renato. Só para todo mundo ficar claro aqui, que a disponibilização, né, a homologação dos sinais, né, de como que a frequência de 6 GB vai trabalhar em cada país. Muito similar com o antigo 4G, né, com o atual 4G também, que vários países a frequência que ele trabalha é diferente, né? Então isso também segue para a parte do globo como inteiro, né? Então, o Brasil seguindo a mesma ideia da América do Norte, então a Europa tem um outro método de funcionamento, uma outra frequência de funcionamento, então cada localidade, né, geograficamente, usa essa frequência justamente para não atrapalhar ou para não inviabilizar algo que ele já tenha no país, no continente que já trabalhe naquela frequência, né? Então, de forma como um todo, ela se readequa para poder entregar esse serviço para todos. Pô, legal. E aí, um detalhe, aí só em contrapartida ao 5G, o Wi-Fi, pessoal, ele já trabalha em bandas que não precisa de licenciamento, tá? Mas isso, enfim, tá diretamente relacionado, é o que a gente chama de banda ISM, tá? Que é uma banda dedicada para indústria, ciência e medicina, né? Então, todos esses equipamentos que têm o objetivo de atender essas verticais, né, eles trabalham no que a gente chama de banda não licenciada, o que significa que você não precisa de uma autorização para desenvolver um dispositivo com essas finalidades nessas frequências. Porém, não está totalmente livre de regulamentação. Então, assim, se você desenvolver, por exemplo, qualquer dispositivo que é feito para essas bandas, como, por exemplo, um dispositivo Wi-Fi, e vem aqui para o Brasil, ainda assim ele precisa passar por um crivo, seria o crivo da Anatel, para garantir que ele está trabalhando dentro dessa frequência e para garantir que ele está transmitindo essa frequência numa potência adequada, né? Enfim, porque senão, em tese, eu poderia construir um dispositivo que transmite nessa frequência, mas uma potência gigantesca e atingisse uma área muito grande, assim atrapalhando, digamos, o espaço, né? Então, tem essa consideração. Isso daí vai muito de frente com o nosso dia a dia, né? Principalmente quem área de produtos, comercial, quando um fabricante, né, lança um AP, lança um produto, né, que precisa de uma homologação da Anatel. Às vezes o fabricante lança o produto em janeiro
E aí, no dia 15 de janeiro, no dia 17, já tem cliente querendo cotar e comprar, e você fala, não, pera, tá em homologação na Anatel ainda, tá em processo de Exatamente. É verdade. homologação. Sim, a gente Então vai pega muito do nosso dia a bastante dia, isso. bastante. Aproveitando, Danilo, gostaria de perguntar para você o seguinte, sobre segurança, dá para dizer que as duas tecnologias abordam diferentemente segurança? Sim, dá para se dizer. Eu vejo assim, o Wi-Fi, ele, né, ele tem uma forma mais. Hoje o Wi-Fi ele é mais maduro em questão de segurança, né? Ele tem uma maturidade melhor, vamos se dizer. O Wi-Fi, né, diferente do 5G, o Wi-Fi, querendo ou não, tem protocolos, né, de criptografia, protocolos de segurança para poder se conectar no Wi-Fi. A gente hoje consegue, né, aquele protocolo, se não me engano, o AP2, né, não sei no Wi-Fi 6 agora como que tá, só já até me corrigir. Então, Agora É o é o 3, 3. né? é o É o 3, né? 3. Isso. WPA3. WPA3. Legal. Então, assim, o Wi-Fi, então, ele tem mais maturidade em segurança. Então, igual, né, a gente está no escritório, pô, preciso conectar no Wi-Fi. Então, você consegue criar, né, uma GPL, você conectar com o seu usuário da rede corporativa. Ou muitas vezes, se for no Wi-Fi público, né, ele te obriga, né, entre aspas, a conectar via preenchendo um formulário ali, concordando com alguns termos. E até por questão de IoT, né, hoje, né, hoje onde tudo, né, se conecta, televisão, qualquer dispositivo hoje, né, pode estar trabalhado para se conectar na internet. Tem muitos fabricantes que conseguem trazer segurança de um equipamento de firewall, né, de Next Generation Firewall, para um AP. Eu trabalho em segurança que o AP do fabricante, ele consegue trazer o web filter, então eu vou falar que meus usuários se conectam à internet, né, se protegendo de todo tipo de site supostamente malicioso. Vou colocar features de antivírus, por exemplo, eu já vou trazer uma camada a mais para dentro do AP, né, da conexão Wi-Fi. Então, né, então diferente do 5G, que o 5G, assim como o 4G, você tá aberto para o mundo internet. Então, né, coloco o serviço ali no meu dispositivo móvel, né, isso não só celular, você pode estar hoje, né, com tablet, grandes empresas usam tablets, né, para se comunicar, né, questões de vendas, né, suporte a sistema de vendas. Então, e o 5G você está para o mundo internet. E aí, né, quando você está para o mundo internet, a ideia do 5G é trazer o quê, né? Velocidades mais rápidas, menor latência, né, em comunicação com serviços. Né, a proposta, então, é trazer uma eficiência, como eles dizem, energética, né? Até anotei aqui, uma eficiência energética, que é o quê? O consumo de bateria, né, desses dispositivos dos IoTs, ele vai ser menor, então a gente vai ter uma conexão melhor, mais rápida, menor latência, com consumo de energia do dispositivo menor. E o 5G, a ideia dele, então, é trazer esse boom, né, de conexões IoT dispositivos em grande escala. E, Legal. né, e aí, né, só finalizando, e aí com isso a gente tem a questão de, para o mundo corporativo, né, aí vem, né, os TIs, né, já tem que ir pensando, né, como que vai fazer toda essa segurança desse boom, né, de dispositivos, o controle, né, querendo ou não, você tá na rua, uma conexão mais rápida, menor latência, obviamente você vai consumir mais serviços, vamos dizer, de nuvem, né? Quem não vai estar aqui com o seu dispositivo e vai estar subindo relatórios, enviando documentos, com isso os TIs vão perder um pouco da visibilidade aí do tráfego, né? Eu acho que a gente pode até aproveitar esse gancho para falar um pouco sobre o nosso pooling aqui. Essa questão sobre Wi-Fi ou 5G ser mais seguro, deu o que falar, ficou bastante dividido aqui. A maioria da galera ainda falou que são iguais a segurança. Do lado do 5G, pessoal, assim, a resposta vai ser difícil dela ser concreta, tá? E aí, Vitor, já puxo para você aí, vi que você levantou a mão, tá? Mas, assim, o 5G ele traz melhorias do ponto de vista da segurança para a rede móvel, alguns gaps que as redes móveis 4G, 3G até então tinham, que eram de não garantir que a segurança, que aquele canal de comunicação está seguro entre quem está transmitindo e quem está recebendo, no nível do rádio, tá? No nível do 5G. É claro que a gente sabe que a segurança ela está em diversas outras camadas, né, que garantem o meio seguro de comunicação, mas isso ainda era um gap dentro da transmissão de celular móvel e 5G vem cobrir. No entanto, concordo aí também com o que o Danilo falou,
a respeito de o Wi-Fi ele se desenvolveu muito mais do ponto de vista de se adequar à necessidade corporativa, né? Então, hoje nós temos protocolos bem conhecidos que garantem a autenticação e a segurança da transmissão Wi-Fi, e aí, claro, que inclui o 6G, tá legal? Então, assim, a gente pode dizer realmente que o Wi-Fi é mais maduro nessa questão, enquanto a rede móvel deu um salto muito positivo, né? Até aqui, né? E deve continuar melhorando. Tá legal? Vitor, quer comentar algo? Sim, queria falar, puxar justamente o ponto aí que o Danilo comentou do controle de conteúdo, né? E da relevância que tem de ter um time especializado para fazer esse ajuste fino também, né? Da importância de fazer uma configuração adequada a cada cenário, pensando aí no mundo corporativo, né? A cada cenário ter um olhar específico para o negócio, né? Porque às vezes isso é negligenciado, mas um ajuste de controle de conteúdo pode resolver problemas muitas vezes de banda, né? Tá com banda escassa, mas vai ver, tem muito acesso a redes sociais que não faz parte do negócio, tá? Ou vice-versa. É uma empresa de marketing, daí sim precisa ter acesso a redes sociais, né? Questões de acesso a sites que tem impacto ético ali no negócio da empresa. Então, eu puxo esse ponto justamente para dizer que a TD Synnex tem uma equipe de serviços que é especializada, né, nesse tipo de implantação também. Então, vocês aí com as revendas, com os clientes que vocês atuam, tendo necessidade de fazer esse planejamento e essa implantação, tanto o time de serviço quanto a engenharia dá total suporte. Legal. Renato, o Matheus aí. Poderia, eu acho que alguém levantou a mão aí também. O Rodrigo levantou a mão aí, mas pode desculpa falar. Aí, Rodrigo. Vai pro Rodrigo. Não, pode continuar. Então, uma coisa que eu vejo também a gente tem o 5G aí, então nós temos a ideia aí que vamos ter muito mais dispositivos conectados utilizando o 5G aí, quando a gente fala de IoT, né? E mais dispositivos conectados, mais dispositivos vulneráveis ali para fazer uma conexão ali na internet, né? Então, vamos dizer que você tem uma cidade toda conectada, né? Você precisa de se conectar através de 5G, dispositivo IoT conectado através de 5G. É uma segurança, a gente tem que ter muita segurança para conectar esses dispositivos. Então, o 5G já traz um desafio aí também, ao meu ver, para essa parte aí de segurança. Bem colocado, Matheus. Como havia mencionado, o 5G ele traz agora melhorias, só que realmente, digamos que a gente pode dizer que elas terão que provar o seu valor, né? Se trata de algo emergente, né? E que a gente, claro, vai ter que observar com o tempo, mas estou totalmente de acordo, que a gente vai ter muito dispositivo conectado, e isso certamente é um ponto de preocupação. Um ponto rapidinho antes de pessoal deixar o pessoal falar. Eu e o Renato estava fazendo uma apresentação e o cliente justamente ele tocou nesse ponto. Eu tenho um usuário que tem 5G e eu estou com Wi-Fi 6 6E na minha empresa. Qual a garantia que eu vou estar protegendo ele? O que ele vai preferir? Navegar pelo 5G, que é mais rápido, do que a minha rede no Wi-Fi 6 ou 6E? Então, esse é outro ponto também de bastante preocupação, né? Desafio para trazer e manter a rede segura como um todo, né? E o dispositivo do usuário também. Só para... Posso fazer outra perguntinha aí, gente? Só para a gente pode seguir e colocar o Rodrigo na frente, Jerônimo. Não, vai lá, tranquilo. Tem o Luiz também, levantou a mão também. Vai lá. Estou aguardando aí, não tem problema não. Beleza. Opa, bom dia, pessoal. Acho que é importante aí, achei muito interessante, né, esse assunto aí dessa discussão entre 5G e Wi-Fi, né? Nós como, né, na parte de engenharia aí, acho que tem sido uma missão nossa hoje, não só trabalhar com específicos produtos, né, como cada um com sua brand, acho que a gente está saindo um pouco do seu quadrado, né, e agora a gente consegue trabalhar soluções muito mais de cross, né. Eu, na parte de engenharia de IoT, a gente tem enfrentado muito isso, né, essa questão aí dos questionamentos, né, em relação ao tipo de conexão, né, a vinda do 5G
Hoje a gente vê que do 4G de 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado, hoje você pode conectar 1 milhão de dispositivos, né, em 1 quilômetro aí. Então, quer dizer, a gente já sabe o que Muito vem grande. muito grande, a gente já sabe o que espera aí, né, principalmente com o Danilo, aí na parte de segurança aí, né? Nós já temos hoje atendendo, né, produtos como Fortinet, Palo Alto, Clarity, Nozomi, né, que atende essa parte de segurança de IoT. Eu acho que nós vamos começar a trabalhar muito projetos híbridos. Então não vai ser assim, não vai ser só Wi-Fi, não vai ser só 5G, né? Porque igual numa agricultura, você não tem como instalar uma solução de Wi-Fi no meio lá de hectares, né? De vários acres aí. Então aí de repente vai ter O 5G passa dispositivo a se destacar nesse se sentido. destacar, né? Tem até a obrigação, né? Conforme o contrato que as operadoras fizeram aí, de atender locais que não atendiam o 4G, né? E aí o Legal. 5G vai vir para atender Exato. esses gaps, né? Atender todos esses gaps aí. E aí o que acontece, né? O 5G, o dispositivo vai conectar, né? Através do 5G, só que ele vai comunicar com uma rede que está conectada ao Wi-Fi. Então a gente vai ter que ter todo esse cuidado aí, né? E uns estudos que eu também dei uma olhada, o pessoal estava preocupado muito na segurança interna e estava esquecendo dos dispositivos externos, né? E aí tem conexões de tudo quanto é jeito. Então, acho que é interessante, é muito, muito legal esse assunto aí. E também acho que vamos ter muitos projetos aí que nós vamos começar a se falar muito, né? Acho que todos os engenheiros aqui vão ter muitas soluções juntos. Acho que As coisas vão começar a ganhar intersecções, né? sim, Concordo. a gente acaba saindo né, do mundo commodity, né, de vender cada um seu produto ou um part number, mas vender uma solução, né? Então, acho que isso, nós estamos na frente aí de muitos distribuidores, acho que nesse ponto dá para atender aí, acho que é contar com a equipe de engenharia, aí vamos puxar um pouco sardinha para o lado de todos aqui dos engenheiros, mas acho que é para a empresa entender que caminho que estamos trilhando, né? Então, acho que isso é importante. Muito legal mesmo, Rodrigo, a sua colocação, porque ela também vai diretamente de encontro com a primeira pergunta que a gente fez lá no início aqui para vocês. E diferente da segunda, essa daqui, ela já teve majoritariamente a resposta de que o 5G não vai tirar o Wi-Fi de cena, né? Eu concordo com a opinião de majoritariamente da galera. O 5G ele vem como um complemento para endereçar cenários, né, em que o Wi-Fi ainda não entrou, não possibilitou, e aí um exemplo tem a ver com o agro, que o Rodrigo mencionou. Outro exemplo seria a possibilidade, por exemplo, dos carros autônomos, que a gente pode considerar uma nova vertical que está surgindo aí e que vai estar conectada à internet, mas que depende, por exemplo, de uma latência muito baixa, e essa é uma das promessas do 5G, tá legal? Tem uma outra possibilidade também, que é, por exemplo, a de cirurgias remotas, né? Não sei se a galera já ouviu falar disso, mas já estão se falando em um robô na sala de cirurgia, um robô, digamos, de precisão, encarregado de fazer a cirurgia, enquanto um médico do outro lado do país realiza o controle desse robô e contaria, claro, com uma resposta muito rápida da rede, deveria contar com a resposta muito rápida da rede. Isso são coisas, exemplo de coisas que o 5G vai possibilitar e que são complementares ao Wi-Fi, né? Alguém tem algum comentário aí? Eu acho que tem mais gente com a mão levantada aqui, ó. Temos, né? O Luiz. Tem o Luiz e o Jerônimo. Na verdade, pessoal, eu estava ouvindo vocês falar e eu não conheço bem a arquitetura do 4G para frente, tá? Até o 3G eu conheço bem, a gente tinha que passar todas as conexões pelo GGSN, você não ganhava o endereço IP para a internet à toa, você tinha que se registrar, tanto é que era um ponto que as operadoras tinham que se preparar para fazer a interceptação legal, quando a PF declarava, eu quero saber quem estava usando IP tal, então eles tinham que ter um registro efetivo dessas transações. Eu não sei como é que está agora no 5G, parece que todo dispositivo vai ter um endereço IP, etc., vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas existem mecanismos de segurança, vai depender da implementação de cada operadora. Tem o Slice, tem uma porrada de coisa que está vindo por aí, que são melhorias
talvez não sejam perfeitos. Agora, como vocês bem colocaram, existem aplicações que são mais propícias, vamos dizer dessa forma, ao uso do 5G. Por exemplo, mineração, atividade mineradora, etc., que você tem pontos de mineraria, de vagões, etc., gases, alguns gasodutos também. A gente, na sonda, a gente também estava trabalhando com IoT, eu fiquei na sonda um tempinho, e apareciam diversos projetos de plataforma, etc., que o Wi-Fi não tinha tanta abrangência para pegar todo esse território que tinha que ser coberto. Então, são tecnologias que vão ser complementares. Esse é um ponto interessante, Luiz, porque é legal de falar, pessoal, é o seguinte, o Wi-Fi, pessoal, depende de uma infraestrutura cabeada, o 5G também, né? Depende, só que a infraestrutura cabeada no Wi-Fi ela tem que estar muito mais próxima, né? E isso limita bastante o escopo de alguns projetos, alguns deles o Luiz citou aqui para a gente, né? Bastante importante, como é o caso de Minas, por exemplo, você tem Minas remotas, é difícil levar uma infraestrutura cabeada a partir do qual você consiga, né, estabelecer um ponto de conexão com a rede Wi-Fi, né? Então, em situações assim, a rede móvel celular realmente se destaca. Legal. Jerônimo, quer fazer? Alguém, pessoal, aqui também quer fazer algum comentário? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas na verdade acho que já começaram a falar aí um pouco, acho que já clareou aqui. Porque a minha visão aí, pelo que eu estou entendendo disso aí, é que eu acho que hoje tudo parte para a solução, não é mais você ter coisas pontuais. Você tem uma solução de Wi-Fi, né, uma solução para mobilidade. E quando você fala solução de mobilidade, você tem que pensar em Wi-Fi. Acho que não são coisas concorrentes, são coisas complementares quando você está falando de Wi-Fi, seja de 6, você está falando de 5G. Porque uma coisa você está iluminando cidades, você está iluminando estados, tudo mais, que você vai pegar o 5G. E a outra, quando você fala do Wi-Fi, você tem uma coisa mais limitada, são pontos, ou quando você está fora dentro das infraestruturas aí, dos facilities de empresas na rua, você está em hotspot. Então, eu acho que uma coisa complementa a outra. E com relação a essa questão de segurança, aí eu vou bater no Danilo um pouquinho, ele vai ficar meio magoado, mas eu acho que no Fortinet, ou Palo Alto, ou qualquer um, porque a solução é de acordo com quem pedir, você vai ter produtos lá, porque você pode ter o 5G, se eu entendi o conceito de 5G na rua, você vai ter dentro da operadora quem que ele vai comprar para botar lá para te dar o nível de segurança que você precisa, né? Aí vai ser da operadora X ou Y que vai comprar, sei lá, Fortinet, Palo Alto, vai comprar, claro, a gente vai comprar uma opção de solução para botar lá dentro e oferecer a solução dele, o link dele, seguro com mobilidade. E o outro lado, você com Wi-Fi, você vai pensar mais dentro de uma estrutura de rede, né? Aí eu falo dentro de uma empresa, aí mundo corporativo, de hospital, e qualquer vertical que você tiver, prédio de governo, você vai botar Wi-Fi lá, você vai trazer. Vai ser uma coisa bem, acho que uma coisa complementar a outra. Acho que não vai ser uma guerra de 5G vai ser melhor que o Wi-Fi 6. Eu acho que, para mim, no meu pensamento, vai ser uma coisa complementar. E, obviamente, você vai ter fabricante que abraça aí o Wi-Fi, né, que vai abraçar aí alguma tecnologia para chegar dentro das empresas. Então, para mim, isso é bem complementar e não uma coisa que vai depender muito do desenho de projeto, necessidade de cliente. Por isso que passa por um conceito aí de solução, não mais pensar em produto ou Wi-Fi melhor ou 5G melhor. Eu acho que é por aí. Que é o que a gente já vive hoje, né, com o nosso dispositivo aqui da TD, que está aqui no mobile, o CEP da Symantec, que está um container fechando os aplicativos da empresa. Isso aqui já é o básico, já é o começo, entendeu? A empresa se preparando no corporativo. Perfeito, é isso aí. Apenas adicionando aí o que o Jerônimo falou, é isso que o Jerônimo falou, mas não limitado a, né? Que é o caso que o Quadrante comentou também, caso de Minas ali. O meu primo mesmo, ele trabalha na Vale e tem o caso lá de caminhões autônomos, né? Tem o caso lá de caminhões autônomos aí. Ele tava me explicando, não, funciona assim, funciona assado e tal. Aí eu falei, pô, cara, isso é tecnologia de conectividade, tem Wi-Fi, tem 5G, ele, pô, tem várias antenas e tal. Ele tava me explicando que ele não sabia como é que aquilo funcionava. Então, os caminhões lá, cara, na Vale, eles pegam lá quantidade X lá de pedra lá e é autônomo a parada, é surreal. E o Wi-Fi não vai atender isso aí. Aí, para esse caso, teria um 5G, por exemplo. Eu acho que para abrangência, né, o Quadrante. Eu não queria muito comentar o cliente, mas é exatamente a Vale, um dos clientes que tinha lá na sonda e, por exemplo... Só uma coisa... Meu primo trabalha lá, foi ele que me contou, essa. uma coisa que deve aguçar o raciocínio, se a gente pensar em Wi-Fi e pensar em 5G, eu nunca andei, mas alguém deve ter andado, como é que deve ser você ter Wi-Fi e a pessoa acessar legal lá,
quando você anda num trem-bala no Japão ou na Europa? Como é que você senta ali dentro e você tem Wi-Fi e você tem cobertura no trem? Você tem que pensar, acho que nas duas coisas juntas, né? Você pegar 300 km por hora num trem-bala e você sentar lá dentro tranquilamente e se conectar na 5G não vai internet, funcionar direito, não. vai ter. Aí Eu acho que as existem. duas coisas trabalham em conjunto, né? Não Você vai tem o dar nem Wi-Fi tempo de interno, você usar a você tem o internet. 5G cobrindo lá o 4G a velocidade disso. É verdade, vai ser tão rápida a viagem, cara, que você não vai se preocupar com a internet. Olha, O Thiago. Gasta um tempo lá, hein? Você gasta uns 40, 50 minutos de um lugar para o Não, outro, aí parece, né? Brincadeiras tem à lá- parte, a preocupação é pertinente, sim. Mas Acho que o vamos lá. Thiago Acho que levantou o a mão. Thiago está com uma dúvida aqui também. Pessoal, bom dia e parabéns pelo tema aí, pela discussão, muito boa. Acho que é só complementar aí, eu acho que na minha visão, a gente vai continuar tendo os dois, igual o Jerônimo falou, né? Então vai ter cenários onde vai ser Wi-Fi por questões de segurança, mundo corporativo, para poder ter um gerenciamento melhor do que os usuários estão utilizando. Só que o 5G, eu acredito que para os usuários tradicionais aí, a gente que usa, né, celular, parte móvel, vai ser cada vez mais uso maior, porque ele vai ter velocidades muito próximas do Wi-Fi, né? E vai fazer com que as pessoas não utilizem tanto o Wi-Fi, por exemplo, em casa, para poder utilizar o 5G, né? Então, acho que isso vai ajudar bastante o pessoal a ter um uso maior do que o 4G, que já veio com uma revolução muito grande, né? Então, acho que praticamente aí todo mundo que tem celular aí utiliza bastante o 4G, mas acho que isso vai acabar sendo um pouquinho maior do que o Wi-Fi, né? Mas o Wi-Fi Thiago, não morre, né? concordo totalmente com o que você falou. A gente tem um tempo de 1 hora aí, de repente a gente vai dar uma olhada até para aumentar isso daí, mas é o seguinte, a gente não falou disso aqui. Acho que no corporativo isso vai levar um tempo, né, para o 5G, digamos, ocupar o espaço do Wi-Fi necessário passar, mas no âmbito residencial, pessoal, já está se falando em utilizar o 5G como meio de transporte primário, no lugar da fibra que chega na sua casa, no lugar do coaxial, né, por conta das velocidades, né, da banda disponível e da qualidade da rede, já está se falando em serviços, né, de internet domiciliar exclusivamente 5G. Então, você imagina uma área hoje, às vezes você liga na operadora e fala, não tem fibra na sua rua ainda, e tudo mais, e você tem que ficar utilizando aquela tecnologia legada com a banda baixa. Naturalmente, com 5G, até vai vir a calhar até para o pessoal, enfim, residencial, utilizar essa tecnologia como tecnologia primária de conexão. Então, essa colocação do Thiago, ela é uma realidade mesmo no âmbito residencial. Legal, Thiago. Acho que o Basílio levantou a mão aí. Bom dia, galera. Opa, bom Parabéns dia, aí, Cassinha, parabéns, galera do Quintas. Excelente essas iniciativas. A pergunta é muito simples. Eu acho que já foi mencionado aqui, mas desculpem, eu não prestei atenção. Os bilhões de reais que as operadoras investiram em tecnologia 4G servirão para alguma coisa para 5G? Alguém quer? Eu tenho algo para falar. Eu posso colocar aí que servirá na medida que as redes agora elas vão fazer uso da banda que eles já pagaram. Agora, o standalone, que é a tecnologia que a gente pretende utilizar aqui no 5G, ela inviabiliza um pouco essa reutilização da rede legada aí. É claro que os dispositivos vão fazer fallback, etc., mas o maior ganho aí é a própria banda do 4G, que ela vai ser utilizada tem um mecanismo no 5G que eu não me recordo agora, que ele utiliza a banda, mas realmente... E outro ponto... Você olhar fisicamente, não sei se vocês já viram de perto, provavelmente sim, uma rede, uma antena de 4G, 3G e 4G, e ver uma antena de 5G, não tem nada a ver do ponto de vista... A de 5 eu não vi ainda, Basílio. Eu via as de 4, normalmente eles fizeram implementação de omnidirecional,
As de 3 eram a maioria, a grande maioria setorizada, 3 setores, a maioria das células, e agora parece que essa de DSS aí, aliás, é DSS, acho que é o mecanismo que você faz o swap da banda. Você tem aí uma célula, algumas células podem ser setorizadas, se não me falha a memória. Exatamente, pessoal. Eu acho que o Basílio queria citar, mas assim, a diferença entre as, digamos, estações radiobases são gritantes, particularmente porque as do 5G são bem menores. Como a gente começou o papo lá no início falando da questão da frequência, que quanto maior a frequência, e a frequência do 5G ela é maior, tá? Consideravelmente maior, apesar de ter um overlap também com 4G, ela vai fazer com que a cobertura seja menor. Então, em grandes regiões metropolitanas que são densas e também vastas, a gente vai precisar de um grande número de antenas para cobrir essas regiões. Né? Isso a gente haverão macrocélulas, né? Que já é uma coisa que a gente tem no 4G. No 4G a gente só tem macrocélula, mas dentro do 5G nós teremos o que a gente chama de microcélulas, que vai ter a intenção de cobrir pequenas áreas, né? Mas, enfim, será necessário a gente cobrir com mais estações radiobases. Então, vai ser muito comum, coisa que não é hoje, você está andando na rua e você vê, de repente, até num poste, uma estação radiobase 5G. Ou seja, você ter visada direto para a estação radiobase. É bem difícil disso acontecer com o 4G. Né? E aí também, falando lá sobre a pergunta do Basílio, né, sobre a infraestrutura vigente, é o seguinte, no leilão do 5G, uma das condições para você conseguir a banda, né, e conseguir cobrir uma região é que você continue a melhoria da infraestrutura legada, principalmente em cenários onde ainda não há cobertura nenhuma. Né? Então, por exemplo, existem estradas, existem pontos cegos no Brasil, né, de cobertura total e que, claro, eles não serão prioridades do 5G nesse momento, né? Mas uma das condições para você levar e conseguir levar um pedaço da banda do 5G é que você continue empregando o 4G, que seja para cobrir esses pontos cegos. Então, eu acredito que haverá um aproveitamento, né, da infra que a gente tem, inclusive nessas situações. Normalmente, o que as operadoras fazem é jogar a infraestrutura mais antiga para as pontas, onde é um equipamento que já está pago, vamos dizer assim, né? Já foi amortizado, então eles jogam para as pontas. Agora, um ponto que vocês levantaram aí beleza, existe o FWA, como é que você queira chamar aí, fazer o uplink de várias regiões por, vamos dizer assim, por 5G. Agora, o custo hoje ele é meio que proibitivo, tá? Perfeito. Verdade. Proibitivo. Bastante dúvida aqui, a conversa está muito boa, nosso tempo deu. O que vocês querem pegar mais uns 5, 10 minutos para falar aqui? Acho que tem uma galera, não sei se deve estar com o tempo apertado. Acho que o Matheus levantou a mão, então vamos lá, Matheus, fala aí. Eu vi quem levantou a mão, né? Só para adicionar aí sobre o que eu tinha falado lá da Vale, né? Uma das coisas que a tecnologia traz aí de benefício também, um motivo aí para utilizar isso dentro de uma empresa, que foi o caso ali da Vale que eu contei, é a questão da latência, né? Um caminhão ali que é controlado, ele não pode ter atraso, e a quantidade de informações de telemetria que são enviadas ali para um painel central é muito grande. Então, tem toda essa necessidade aí também, né? A gente vê um caso de uso aí real, que a gente vê que já está em funcionamento aí no Brasil. Legal. Vai de encontro ao caso do carro autônomo, né? Você imagina um comando de freio, né? Que, de repente, o carro tem que dar um comando extraordinário. Isso precisa ser rápido a fim de evitar a tragédia, né? Então, realmente, é um case bastante importante aí. E aí, galera aqui, mais algum comentário, pessoal? Bom, eu acho que... Opa, Danilo Alckmin. Bom dia. Algo que eu ia complementar, até mesmo que vocês começaram a falar com relação ao 5G.
algo conversando até mesmo com os principais provedores de mercado, já se começa a falar do 5G privado. Então, basicamente, que seria você criar redes privadas de 5G para empresas, né? Que é algo que vai acabar meio que sobrepondo um pouco o Wi-Fi, mas é algo que está começando a falar e vai ser falado muito mais no futuro, né? E isso vai ajudar não só empresas, né? Não só residencial, conforme vocês tinham começado a falar, mas também empresa. Legal. Até mesmo agro e tal, e os grandes provedores já estão falando muito nisso, né? Do 5G privado. Isso mesmo, Danilo. Esse é um ponto que tem sido bastante discutido. É a ideia que o Quadrante mencionou isso, ele falou de slicing, né? A ideia que o Quadrante falou, que é justamente como a gente vai ter muita banda no 5G, a ideia é você conseguir fatiar essa banda, fatiar esse meio e fornecer de recurso privativo para empresas. Então, por exemplo, no use case do carro autônomo, que é uma nova vertical que está surgindo, eu imagino que vai ser que essa vertical vai ser extremamente dependente de ter uma reserva da infraestrutura e, portanto, alguma garantia de range de banda, uma garantia de latência, né, para conseguir fornecer um serviço de qualidade, né? E aí entraria realmente a parte do 5G privativo. No entanto, eu acho que, considerando, digamos, o cenário escritório, o cenário corporativo, assim, padrão de escritório, aí eu acho que realmente isso deve demorar um pouco, porque, como a gente mencionou aqui, o pessoal de Wi-Fi pode complementar, o Wi-Fi se desenvolveu muito bem para se adequar à infraestrutura cabeada da rede corporativa, enfim, as questões de segurança também da rede corporativa, todas as equipes de TI corporativa se dão muito bem com a tecnologia, né? E aí acho que realmente o 5G tem a barreira realmente de ser tem uma infraestrutura totalmente diferente, o qual levaria tempo para a gente se adequar e trabalhar. Exatamente. E alguns fabricantes isso já é mencionado mesmo, porém não com tanta abrangência igual o Wi-Fi 6, o 6E tradicional. Mas não é algo não é algo de se descartar, é algo que realmente é de um futuro próximo ter essa ideia do 5G privativo para essas pequenas redes a primeiro momento, né? Ou até mesmo para serviços específicos, que igual o Renato falou. Acho que é isso. Show, pessoal. Nossa, acho que a gente conversou bastante, tiramos bastante dúvidas. Muito legal ver o interesse de grande parte da galera aí também no assunto. A gente, como engenheiro aí, realmente sente bastante gratificado, né? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês aí, agradeço a oportunidade, o pessoal aqui, os engenheiros que estão aqui comigo para falar. Passo a palavra para a Cássia para o encerramento de mais um Quintas. Queria só agradecer também a presença de todo mundo. Eu estou muito feliz porque a gente bateu mais de 100 pessoas no Quintas, então é um recorde. Obrigada pela presença. E só últimos recados o nosso próximo encontro vai ser dia 10 de novembro e a gente também tem só a pesquisa aqui para que vocês preencham, para a gente poder até trazer, de repente, próximo Quintas com esse tema. Terça nas Nuvens, dia 18 agora. Se puderem participar, fica o convite também. Convite suas vendas, convite seus clientes. E a última coisa, o Wi-Fi 6, a gente deixou também um link para quem quiser saber mais, tem um curso no canal gratuito e também pode disseminar, porque também é para qualquer público. Então, por favor, ajudem a disseminar também esse curso. E é isso. Obrigada a todos e até a próxima. Legal. Valeu, galera. Valeu, galera. Pessoal. Até mais. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado. pessoal. Valeu.